Beleza, dando continuidade à nossa matéria voltada mais para matemática financeira, hoje a gente vai falar de dois tipos de sistema de amortização, que é chamado sistema de amortização Price, ou francês, e o sistema de amortização SAC, tá? Que é o sistema de amortização constante. Tá? Primeiro a gente falar um pouquinho o que é sistema de amortização. Um sistema de amortização ele se caracteriza pela definição dos critérios de quanto deve ser pago em cada parcela. Então, assim, esses critérios são, se você paga uma parcela constante e o que vai variar é a amortização juros, ou se você tem uma amortização constante, o que vai mudar é a parcela e os juros, ou se você tem um juros constante, o que vai mudar é a parcela e a amortização. Tá? Então, dependendo da escolha do tipo de amortização, né, você vai ter uma forma de pagamento diferente. Tá? Isso é muito utilizado em pagamentos a pequeno prazo, sim, né, curtos, mas há grandes financiamentos, por exemplo, financiamento junto com a Caixa, né? Normalmente, quando você vai no banco lá e vai olhar o financiamento, você pergunta, a parcela é decrescente? A primeira coisa que pergunta, você começa pagando tanto e termina em tanto, né? Mostra que a parcela é decrescente, né? Então, isso aí é um sistema de amortização, né? Não, a parcela sempre é a mesma, que vai diminuir, o que vai mudar é a amortização. Então, é outro tipo de sistema de amortização que eu vou mostrar, basicamente, o SAC, né? E o francês, que é a tabela Price, tá? Normalmente é feito por planilhas de controle, né, de fluxo de recebimento, pagamentos e saldos, né? Planilhas. Botei. Ele é controlado por planilha. Excel, facilmente você consegue organizar esses fluxos, né, de pagamento, proteger campos e formas para poder fazer esse fluxo, né, de pagamentos. E sempre vai te dando saldo a cada período, se é mensal, se é um sistema de amortização anual. Depende muito do que você vai financiar, o que você vai pagar ou até que você vai receber. Então, a gente vai começar falando um pouquinho do sistema de amortização Price, que é o chamado francês também, tá? Nesse tipo de sistema, né, o mutuário, ou seja, quem está tomando o empréstimo, né, quem está pegando emprestado, ele se compromete a amortizar o empréstimo com prestações constantes, periódicas e imediatas, tá? Então, nesse caso aqui, as prestações são constantes. O que você paga todo mês é o mesmo valor. O que vai mudar aí ao longo do prazo é a amortização e os juros. Mais para frente eu vou mostrar um diagramazinho para vocês, e vocês vão poder ver essa alteração ao longo do prazo entre a queda, né, da amortização, a queda dos juros e o aumento da amortização, tá? Então, como essas prestações são constantes, à medida que vão sendo pagas, a dívida diminui e os juros tornam-se menores, enquanto as cotas de amortização tornam-se automaticamente maiores, ou seja, com o passar do tempo, a amortização é maior, né, e, consequentemente, os juros é menor. Por quê? O saldo devedor quando você vai aumentando as amortizações, o seu saldo devedor vai diminuindo, né? Agora, quando você tem amortização constante, o seu saldo devedor vai diminuindo também de forma constante, né? Então, basicamente essa diferença entre esses dois sistemas de amortização, né? E as cotas de amortização, consequentemente, elas tornam-se maiores. Aqui é um fluxo, né, simples, né, de 100 mil, tem seis saídas, uma entrada de 100 mil, quer dizer, eu tomei emprestado 100 mil e tem 6 fluxos de pagamento aqui, né? Seriam só como simbolizar esse sistema de amortização francês, que não é nada mais, nada menos do que série de pagamentos também, são séries de pagamentos consecutivas. Só que a gente tem uma cota extra aí, que é a cota de amortização, não só a cota de juros, tá? Esse tipo de sistema, ele tem como maior característica as prestações iguais, né? Todas as suas prestações são iguais, e esse método foi apresentado em 1771 por Richard Price, por isso que é chamado de Price, e foi idealizado para pensões de aposentadorias. Apesar de Price ser inglês, esse método foi muito sucesso na França, por isso também é chamado sistema francês de amortização, né? Isso aqui que eu queria falar com vocês, esse quadrazinho, esse diagramazinho aqui, que resume muito bem esse tipo de sistema de amortização. As prestações são constantes. Ó. Aqui eu tenho no eixo Y prestação e no eixo X os períodos. Então, quando passa o tempo aqui, ó, as minhas prestações são constantes, ó, são as mesmas. O valor da prestação é o mesmo.
O que difere aqui, ó? À medida que aumenta os períodos, passa o tempo, os juros diminui e a amortização aumenta, né? Os juros vai diminuindo aqui, ó, e a amortização vai aumentando, tá? Foi o que acabou de falar, que as amortizações são crescentes. Como a amortização no início é menor, o saldo devedor demora a cair, né? Como a amortização é pequena no começo, ele vai demorando a cair, vai caindo mais no final. Não é uma boa opção para quem tem uma dívida de quitar, tem uma opção de quitar a dívida de forma antecipada. Realmente não é a forma boa de utilizar quem quer quitar uma dívida antecipadamente, né? E nesse tipo de sistema de amortização demanda um capital menor para iniciar esse financiamento, não necessariamente para grandes financiamentos, tá? Mas pequenos financiamentos também. Exemplo, né? Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, né? É bom ter caneta e papel em mãos, tá? Para a gente poder fazer esse exemplo aqui. Eu vou até anotar aqui também, que às vezes alguma informação tem que ficar indo e voltando. Um casal financia parte do valor de seu apartamento com o banco e recebe 1 milhão de empréstimo, né? Então, o capital aí, né? 1 milhão. De empresta a serem pagos em 5 anos, com regime Price, de tabela Price. Então, sistema francês de amortização. Sistema francês de amortização. O Price. Os juros serão calculados sobre o saldo devedor. O valor a ser amortizado da dívida anualmente será a diferença entre o valor das parcelas e os juros a serem pagos. Eu vou mostrar isso na tabela direitinho. Então, sempre nesse caso aqui, ó, a amortização é a diferença da parcela menos os juros. Tá? Isso é um fator, um ponto inicial para se anotar, né? Então, o valor a ser amortizado da dívida anualmente será a diferença entre o valor das parcelas que você paga pela parcela e os juros. Ou ainda você pode usar de forma inversa. A parcela sempre vai ser o valor da amortização mais o juro, tá? Para uma taxa de juros anual de 10%, a parcela, os juros é de 10% ao ano, temos parcelas iguais a. Então, aqui eu já dei até o valor da parcela, 264 mil. Né? Serão 5 parcelas de 264 mil, ou milhares de reais. Então, o que acontece aqui nesse exemplo aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó, são 5 parcelas iguais. São 5 parcelas iguais. Eu tenho que ver o seguinte, dessas parcelas, qual parte que é de competência dos juros e qual que é da amortização. Então, falo no exercício que o meu juros é de 10%. Tá? Lembrando que isso aqui está em milhares de reais, tá? Está em 264 mil, né? Então, na primeira parcela aqui, ó, que é a mais alta de todas, 264, o que acontece? 10% de 1 milhão é 100 mil. 100 mil. Então, o que acontece? Dessa parcela de 264 mil, 100 mil é juros, logicamente, parcela menos os juros é o valor amortizado. Então, é 164 mil. Né? Então, depois que eu paguei essa primeira parcela, né, eu tenho que sempre subtrair, tem que ficar atento nisso. Sempre o meu saldo devedor, tá, é o capital, né, inicial que eu tomei de empréstimo, menos a amortização. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1 milhão, vou colocar aqui 1.000, né, menos 164 é igual a 836, tá? Aqui o saldo aqui, ó. Opa, tá o saldo aqui, ó. Esse saldo aqui é 1 milhão, 1 milhão, menos a amortização, que é 164, tá? Esse primeiro valor aqui, ó. Segunda parcela, né? Eu calculo agora o 10% sobre o saldo devedor. Aqui eu coloquei de forma arredondada porque eu trabalhei em milhares, né? Mas no caso seria 83.600, mas eu coloquei de forma arredondada 84 mil, que é 10% arredondado de forma arredondada de 836 mil.
tá? Como a gente colocou em milhares os valores, 10% arredondei, 84 mil, né? Então, se a parcela é 264, parcela constante, menos 84 mil de juros, eu tenho 180, que é a minha amortização. Aí, como é que eu calculo o meu valor? 836, que era o meu saldo devedor no período anterior, menos a amortização, que é 180, né? Vai dar os 656, 836 menos 180, dá os 656. Mesma coisa, parcela fixa. Calculo 10% da parcela, arredondando, dá 66 mil, né? 65.600, arredondando 66 mil. 264 menos 66 mil, 198. 198 mil, né? É a amortização. O próximo saldo devedor, mesma coisa. 656 mil menos a amortização, que é 198, que vai dar os 458 informados aqui em cima. Ó. 458. Calcula-se de novo 10% do saldo devedor, que é 458. Esse principal que está aqui, ó, indicando, é o saldo devedor, né? O juros está aqui calculado aqui e o valor da amortização. A amortização mais os juros são as parcelas desse sistema parcela constante, né? Então, eu calculei aqui 10% do saldo devedor, arredondei também 46, né? 46 mil. Parcela 264 menos 46, 218 é amortização. Também a mesma coisa, 458 menos 218 dá 240 saldo devedor. 10% de 240 dá 24 mil, né? 264 menos 24, 240. 240 menos 240, zerou o financiamento. Bacana? Professor, tirar uma dúvida aqui. Voltando lá no início, lá no empréstimo de 1.000. Uhum. 10% é o valor da parcela, correto? Que vale a 100. A parcela é constante, certo? O exercício, o exemplo, eu nem precisei calcular a parcela, porque tem uma forma de a gente calcular a parcela, tá? Eu nem calculei a parcela, não vou ensinar como é que calcula. Ele já me deu a parcela pronta. Falou que são 5 parcelas iguais de 264. Uhum. Ao invés dessas parcelas, por período eu calculei qual valor representa os juros, qual que representa a amortização. Os juros é sempre sobre o saldo devedor. Então, sempre no primeiro Uhum. período, eu estou devendo 1.000. Uhum. Sabe que 1.000 é 100? Se minha parcela é 264 e a parcela é igual a juros, né, mais amortização, então, se 100 na primeira parcela é juros, o restante é amortização. Então, 100 de juros, 164 amortização. Então, é o valor da parcela menos os juros. Isso. Agora, o seguinte, o saldo devedor do próximo período, eu não pego o 1.000 e subtraio por 264, não. Eu sempre, o saldo devedor é igual, vamos colocar aqui o capital, no início do período, menos a amortização. Eu só subtraio pela amortização, tá? Ou o saldo devedor do período também pode, né? Ou o saldo no período apresentado, saldo devedor, tanto faz. Então, sempre o que eu vou subtrair para pegar o novo saldo devedor é o valor do saldo anterior menos a amortização. Uhum, entendi. Entendeu? É que eu estava confundindo a parcela com juros aí. Não. A parcela ela é composta pelos juros e amortização. Os juros é sempre calculado sobre o saldo devedor do período, tá? E a Então, amortização, no caso, vai ser o valor da parcela menos os juros. engraçado, porque, como diz, nesse caso é meio que você está meio que metendo a mão no cliente, né? Porque ele Isso meio paga a não. parcela É, e os juros. é, A amortização é menor que o valor da parcela que ele pagou. meter na mão. Os juros normalmente são menores, mas no caso, o saldo devedor sempre ele é retirado pelo o valor da amortização. Não, beleza, entendi. Se alguém quiser tirar um print dessa telinha que eu rabisquei, porque depois, quando eu salvar,
e mandar para vocês, não vai ter esses rabiscos igual tem aqui, não. Que eu digitei alguma coisa aqui. Pode prosseguir? Pode. Beleza. Então, deixa eu limpar aqui. Aqui, ó, sobre o mesmo exemplo, não. Já é uma tabela de outro exemplo já. Tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho um valor principal, que é o valor que eu peguei como empréstimo, né? 70 mil. Taxa de juros, 1,5% ao mês, né? Coloquei em 5 meses, digamos assim. Tá? E o sistema de amortização é francês. Tá? Ou seja, no caso, a parcela é constante. Para calcular a parcela, nesse exemplo anterior aqui, ó, eu já dei o valor da parcela aqui, ó, 264 mil. Mas, por uma daquelas formas de séries de pagamento, a gente calcula a parcela. Qual fórmula que a gente vai usar? A gente vai usar a forma de série de pagamento postecipada. Por que é postecipada? Eu peguei o empréstimo ano zero, após um período que eu começo a pagar. Então, ela é posterior ao tempo que eu tomei de empréstimo, entendeu? Então, é postecipada, né? Normalmente, né, nesses tipos de amortização, eu não tenho o meu valor futuro, eu tenho o valor presente, o present value, ou seja, o capital, o valor que eu peguei de empréstimo, né? Então, eu tenho aqui o capital, o valor financiado, né? A taxa, tranquilo, o tempo também é tranquilo, tem. Então, eu vou descobrir o valor da parcela. Então, o primeiro passo aqui desse sistema de amortização é descobrir essa parcela aqui, ó, dessa fórmula aqui, ó. Eu vou pegar, vou trocar minha calculadora aqui, que eu estou com uma calculadora aqui, que é daquelas de vendinha, que ela é bacana para cá. Eu não desfaço dela de jeito nenhum. Eu tenho uns números grandes, mas aqui eu vou ter que trocar por quê? Porque eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó, aqui embaixo, para me achar o valor da parcela, tá? Eu vou pegar a taxa, somar com 1, elevar o tempo, que é 5, multiplicar pela taxa em decimal, dividir tudo pela taxa somado com 1 elevado a 5 menos 1, e esse resultado multiplica pelo valor presente, que é o principal aqui, é o capital inicial, né? Então, a gente já fez essa formulazinha no semestre passado. Aqui eu coloquei algumas fórmulas para completar, que eu achei bacana, pra vocês terem como referência. Como é que eu vou calcular os juros? Os juros vai sempre ser o saldo devedor vezes a taxa. Então, os juros do meu primeiro período aqui, ó, saldo devedor é 70 mil. 70 mil vezes 1,5%, ou vezes 0,015, eu tenho juros aqui. O pagamento é pela fórmula, né? A amortização sempre vai ser o valor do pagamento menos os juros, e o saldo devedor, né, do próximo período, né, vai ser o saldo devedor do período anterior menos a amortização. Se alguém quiser anotando e fazer junto aí para ver que o negócio é tranquilo, o primeiro fator que a gente vai calcular aqui, ó, vai ser o valor da parcela. Ó. Eu vou pegar, ó, abre parênteses, 1,015 elevado a 5, elevado a n, que é 5, vezes 0,015, fechou parênteses, dividido por 1,015 elevado a 5 de novo, e menos 1, fechou parênteses. Eu achei um valor de 0,209089, papapá. O valor é decimal muito grande, que eu vou multiplicar por 70 mil. O valor da minha parcela deu, o pagamento que eu coloquei aqui, 14.636,25. Tá? Deu o valor certinho aí, ó. Tá? Nas outras, essa aqui eu trouxe pronta para vocês entenderem a composição. Depois eu vou mostrar como é que faz. Então, a primeira coisa aqui vai ser preencher no sistema de amortização francês. A primeira coisa que a gente pode preencher aqui, ó, é o valor da parcela. Então, a primeira coisa é preencher a parcela. Né? Como que eu vou preencher? Através dessa forma aqui. A parcela vai ser igual em todo o período. Então, preencher a parcela todinha. Depois, vou calcular o juro. No primeiro período aqui, ó, o meu juro é de 0,015 vezes 70 mil. Deu 1.050. Então, o juro do primeiro período aqui, 1.050. O valor da amortização... Oi, pode falar.
Não, foi só alguém que vacilou com o microfone? Então, beleza. Qualquer coisa, pergunta, gente. Então, eu calculei aqui, ó, esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é 1,5% de 7 mil, 70 mil. Vai ficar muito ruim isso aqui. 1,5% de 70 mil, tá? Então, calculou, deu 1.050, deu 1.050, já tinha calculado o valor da parcela. A amortização, parcela, que é 14.636 menos 25, menos os 1.050. Deu 13.586,25. Aí, para pegar o saldo devedor, eu pego os 70 mil, que é o saldo devedor do período anterior, menos a amortização, que é 13.586,25, dá um novo saldo devedor de 56.413,75. Aí a parcela já está calculada, não vai alterar em nada. Mesma coisa, só que agora eu calculo 1,5% de 56.413,75. Vou achar o valor de 846, pego a parcela, subtraio pelos juros, dá o valor da amortização, anota que a amortização vai aumentando. Ó. Quanto mais tempo passar, maior a amortização. Quanto mais tempo passar, menor os juros. Entendeu? Eu começo pagando mais no começo, mas depois o meu saldo devedor está maior no começo, né, mas depois vai diminuindo de forma significativa, mais significativa. Né? Faço o mesmo processo, pagamento menos os juros, amortização, subtrair o saldo devedor pela amortização, cheguei ao novo valor do saldo devedor. Mesma coisa, os juros sobre o novo saldo devedor e por aí vai, até que vocês vão ver ó, que vai praticamente zerar. Ó. Né? Aqui no caso, se eu tivesse usado todas as casas decimais, no caso, né? Aqui praticamente zerou. Mas quando eu somei todos os valores da amortização, ó, deu 69.999,98. Praticamente zerou, né, o saldo devedor aqui. Né? Talvez por algum arredondamento no meio do caminho aí, mas essa conta tem que bater sim, tá? E sempre que vocês somarem as amortizações, vai ser o mesmo valor do saldo devedor. Outro fator importante, sempre o valor dos juros mais da amortização vai ser o valor do total dos pagamentos, do somatório dos pagamentos, né? Então, esses aí são fatores importantes para vocês prestarem atenção aí na composição dessa tabela aí. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Não, por enquanto é tranquilo. Beleza. Acho que no exemplo vai ficar mais claro a gente fazendo uns Vai, continhos. porque a gente vai começar a compilar essa tabela aqui, ó. Deixa eu pegar um programinha de digitar a fórmula. Vamos lá, primeira coisa aqui, ó. Eu peguei um outro exemplo aqui, né? O período eu não coloquei aqui não, porque eu já coloquei na tabelinha já, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Nós vamos montar uma planilha de sistema de amortização francês, né? Ou tabela Price, um capital de 50 mil, né? E taxa de juros de 2,5% ao mês e durante 5 meses aqui. Então, o saldo devedor aqui já começa 50 mil, né? O saldo devedor aqui. Primeira coisa a gente calcular vai ser a prestação, né? A prestação vai ser igual o capital que eu vou tomar emprestado, que é 50 mil, vezes 1 mais a taxa acho que é 2,5%, né? Então, 1,025 elevado a 5, vezes a taxa, dividido por 1,025 elevado à taxa, menos 1. Feito isso, eu posso jogar direto na calculadora 4, 1,0, abrir parênteses, 0,25 elevado a 5, vezes 0,025,
dividido 1.025 elevado a 5 também, menos 1, fechou parênteses, vai ser a prestação igual a 50 mil, vezes 0,2122486, que é igual 10.762,34. Vocês conferem aí, ver se está certo, hein, gente? Vou colocar aqui o valor da parcela. Então, a parcela sempre vai ser a mesma, 10.762,34. Então, Ctrl+C aqui. Opa, aqui não, né? Ctrl+X. É a partir da primeira, né? A partir do primeiro período, que é posterior. Beleza, após quiser fazer um somatório aqui, vezes 5, 53.811,72 arredondando. Vamos ver depois como é que vai dar os juros. Provavelmente vai dar um valor de 3.811,72. A primeira coisa é a prestação. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. No primeiro período, aqui também não tem nada. Juros, 2,5%. Vezes o saldo devedor, que é 50 mil. Acho que aqui não vai dar, não, né? Não vai não, porque eu peguei a planilha importada. Não vai dar, não. Vou só preencher aqui. Então, vou pegar 50 mil vezes 0,025, 1.250. Correto? Correto. A amortização vai ser os juros menos a prestação. Então, menos 10.762,34. 9.512. 1.512,34. O saldo devedor, eu vou pegar o saldo devedor anterior menos a amortização. 40 mil. 40.467,66. Beleza, ótimo. Agora os juros vai ser 2,5% desse novo saldo devedor aqui, ó. Então, vou fazer vezes 0,025. Deu 1.012,19. Isso. Tá? 1.012,19. A amortização vai ser o valor da prestação menos os juros. R$ 9.750,15, arredondando. Mais 40.487,66. 30.737,51. Vezes 0,025. 778,44. 10.762,34. Eu tiro o sinal de negativo. Tá vendo que a amortização vai aumentando. 9.993,90. Mais o saldo devedor, 30.737,51. 20.743,61 arredondando. Se eu estiver fazendo besteira, vocês me falem, gente. Se tiver alguma coisa errada aí. O juro 0,25. Como é que é? O item 3, 768. 30 mil vezes 0,025, né? 30.777,51 vezes Isso. 0,025, dá 468.
0,025. Ah, tá, eu coloquei errado. 700, eu digitei 400, foi mal. Deixa eu ver se eu fiz certo. Acho que só na hora de colocar que eu coloquei errado aqui, de digitar, porque acho que eu fiz tudo certo, que eu fiz na memória da calculadora. Menos 10.762,34. Tá certo. Mais o saldo devedor, 30.737,51. Não, tá certinho os outros, tá? Só na hora de digitar aqui que eu digitei errado. Acho que eu calculei certo e digitei errado, tá? Mas os outros cálculos estão certinhos. 20.743,61 vezes 0,025. Eu assustei, estava dando 518 e no anterior tinha 468, não podia estar errado alguma coisa mesmo, tá certo. 0,59 menos 10.762,34. Já aumenta a amortização para 10.243,75. Menos 20.743,61 menos a amortização, dá 10.499,86. Para finalizar a última linha aí, dá 262,50, né, arredondando. Menos 10.762,34. 10.499,84. Questão de arredondamento mesmo, tá? A questão devedor é 0,02. Se quiser ser perfeccionista, né? Pode colocar, não tem problema não. Mas é porque é questão de arredondamento, para mais ou para menos, dependendo da conta, eu usei tantas decimais. Aí o que é importante observar aqui? O somatório dos juros, 1.250, mais 1.012,19, mais 768,44, mais 518,59, mais 262,5, dá um total de 3.811,72. Aqui já deu certinho já, ó. E se você pegar 53.811,72 menos 8.811,72, dá exatamente os 50 mil, que é o valor do capital inicial, do saldo devedor inicial. Legal, né? Tranquilo. Manha, né? Continha de mais e de menos. Se você reclama que não ia ter conta matemática básica mais na faculdade, ó, tirando essa fórmula aqui da prestação, que é a fórmulazinha pronta, o resto é mais, menos e boa, e porcentagem. Tem mistério, não. O que eu estou completando aqui, eu salvo e mando para vocês, tá? Eu já coloco no chat da, da nossa sala aqui. Alguma dúvida? Pode prosseguir, de boa? Tranquilo, pode seguir. Segundo exemplo aqui, ó. Certo indivíduo contraiu uma dívida no valor de 200 mil, né? A dívida aqui no valor de 200 mil, para ser resgatada em um ano, parcelas mensais, ou seja, 12 parcelas, 12 meses, né? Parcelas mensais, com a taxa de juros de 2% ao mês. Construa o quadro de amortização do sistema de amortização pelo método francês. Está aqui, ó. Opa. Esse é esse, não, esse aqui é o outro. Esse aqui é o outro. Eu posso pegar uma planilha dessa aqui? Posso pegar. Vou compartilhar com vocês aqui, ó.
Vou colocar no Excel aqui para a gente fazer, tá? O Excel é um caminho um pouco mais rápido. Beleza. Isso é um pouco estranho. Querendo puxar aqui, completar. Será que é o... Sei, vou compartilhar aqui, deixa eu mudar. Aqui, ó. 200 mil, que é o valor do empréstimo, né? Vai ser pago em 10 prestações a uma taxa de 2%, 0,02. Tá? A gente tem que calcular primeiro o valor da prestação. Então, a primeira coisa é calcular a prestação. Então, a prestação vai ser... Tem que calcular na calculadora mesmo, não tem jeito não. Abre parênteses, 1,02 elevado a 12, vezes 0,012, 0,02, dividido por 1,02 elevado a 12 novamente, menos 1. Esse valor dá 0,09456. Pode colocar aqui, mas não pode colocar direto também. Vezes os 200 mil, deu 18.911,92, arredondando. Por que esse negócio não está arrastando? Está cada versão? Não sei por que não arrasta aqui. Quando eu seleciono o quadradinho aqui, ó, aqui embaixo, aqui no cantinho, não está arrastando, não, ó. Tá bom, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Não sei por que não arrastou, não. Deveria ter arrastado. Pode ser a versão. Será que já está no outro computador? Beleza, então vamos lá. Então, a primeira coisa aqui é calcular a prestação. A gente calcula a prestação. Somatório. Está aqui o valor. Não, está errado a prestação. São 12. Ah, tá. Eu coloquei 10. São 12. Por isso. Não vai, né? São 12 parcelas. Vai dar menos de 200 mil. Alguma coisa está errada, né? Agora sim, somatório. Beleza, faz sentido. Bacana. Amortização. Amortização não, juros. Juros vai ser igual ao saldo devedor vezes a taxa, 0,02. Tem um esqueminha aqui que protege a célula, um cifrão, mesmo me explicaram esse mês passado, que você consegue, a partir dos outros exemplos, puxar a fórmula, mas o meu aqui não está habilitando essa fórmula, não. Só da F4. Só da F4 para habilitar a fórmula? Isso. Sério? Sério. Pronto, apertei. É no momento que você está digitando. Não, deu F4 não. No momento que você está digitando a fórmula lá em cima lá. Mas ela não está aparecendo nem aqui em cima para mim, né? Eu acho que é a versão do Excel, não sei o que está acontecendo. Está vendo que a fórmula não aparece naquele campo de fórmula?
Aí em exibir. Exibir? É, Mas vou ter que sair daqui, peraí. Exibir? barra de fórmulas. Ali, ó, do lado do zoom. Ah, Aí. tá. Beleza, obrigado. E por que não está arrastando também aqui? Por que não está permitido arrastar? Ó? Vocês estão vendo que não está permitindo? Dá um zoom aí para ver se dá. Vamos ver. Não tem aqui, ó, não está dando. Aqui, ó, quando você põe no quadradinho aqui, puxa. Esse aí eu não sei te falar porque que não tá dando, não. Tem que estar dando isso aqui, não. Digita de novo, professor Fórmico. Faz essa parte de novo. Vamos lá. Igual. Vezes. Aí eu vou ter que proteger. Aí você aperta F4 agora. Ah, tá só F4? Isso. Beleza. Mas não tá aqui, ó, não tá dando. E eu vou... Estranho demais, ó. Não tá dando. Se seleciona. Professor, essa aí não sei te falar também, não. Não sei não o que está acontecendo, que não dá para arrastar. Zebra, hein? Muito estranho. Muito estranho. Mas vamos lá. Então, a gente calculou aqui os juros, 2% só devedor. A amortização vai ser a prestação menos o juro. Aqui, o saldo devedor novo, né, vai ser o saldo devedor anterior menos a amortização. Não teve jeito, não. O juro do novo período vai ser o saldo devedor vezes a taxa. F4. Mas não vai adiantar muita coisa também, não. Porque não consegue arrastar. Muito estranho. André, Oi. só uma tentativa, em arquivo, opções. Opções. Em avançado. Sei. Aí lá, habilitar preenchimento de arrastar. Tá. Alça de preenchimento de arrasto e solta da célula. Ok. Agora sim. Oh, beleza, que bom. Resolveu a nossa vida, isso aí, ó. Não, só que não resolveu ainda não sei por quê. Espera, acho que eu tenho que proteger mais alguma coisa aqui para frente, ó. Alguma coisa aqui para frente eu vou ter que proteger também. Deixa eu lembrar o que que é. Tem que puxar só da primeira, aí você selecionou as duas. Só a primeira? Puxa agora. Não, aí, ó. Mas será que a partir do momento que eu for mudando aqui vai dando? Não, não dá não. É 5. Vai, tenta aí. Professor, é porque você congelou a fórmula. Vai lá no 4.000. É porque aí você colocou o cifrão, tá vendo? Aí não desce tudo Isso. junto. Aí vai dar só, ela vai ficar só 4.000 mesmo. Quando você puxar, ela desce do mesmo jeito. Tá, mas eu tenho que... Vamos ver se vai dar. Não, mas eu tenho que pegar... eu calculei o primeiro aqui, beleza, 4.000. Peguei a amortização. Não, tudo 4.000, não vai dar certo, não. Clica aqui nesse quadradinho que dá aqui embaixo, aqui. Isso, embaixo do seu cursor aí. Clique e arrasta para baixo.
Qual quadradinho? Esse aqui? Isso, aí clica e arrasta para baixo, vai aparecer o do outro lá, o do 4.000. Ah, Aí clica ele e arrasta para baixo. só uma. É. Não, dá os Aí mesmos clica 4.000. nesse botãozinho do lado aqui, ó. Ah, Isso. Aí coloca aí, clica aí. Aí vai estar assim, preencher sem formatação. ah, mudou nada. Não mudou nada. Mudou nada. Porque aqui, ó. Porque aqui que eu falo aqui, ó. Quando você pega aqui o G3 é esse dado aqui. Se eu não Aham. congelar, ele vai pegando sobre outros valores que não tenha. Por isso que eu tenho que congelar o G3. Entendi. Às vezes, na hora que você for colocando, deixa eu ver. O G3 eu tenho que congelar mesmo. Entendeu? Mas será que é na hora que você for colocando o E4, do valor do E, então deve aparecer? Deixa eu tentar congelar de novo aqui, ver se na sequência ele puxa. Então, peguei ó, 4.000, subtraí a prestação e peguei o saldo devedor. Então, aqui vai ser o novo saldo devedor vezes, aqui tem que colocar F4 que congela. Beleza, aqui está certo. Ó. Vamos ver se a sequência aqui ele vai agora. Não, não foi. Não foi. Saldo devedor. Puxa só a partir do 3.700. Talvez pode ser, né? Não. Porque dava, viu? Eu fiz dessa vez anterior, os até me ensinar, gente. Ó, trava essa célula direitinho que vai dar certinho, professor. Mas, sinceramente, eu não sei o que está dando. Vou ver se tinha que proteger outra célula. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não é essa aqui, não. Na sexta aqui, ó. Essa aqui eu não preenchi, não. Fiz tudo na mão, ó. Preenchi, não. Essa aqui, deixa eu ver se está preenchida. Aqui, ó. Eu coloquei aqui na célula, ó. Esse é francês? É. Deixa eu ver aqui que eu peguei aqui no juro. C1. Ah, tá. Protegeu aqui o C1. C1 vezes, tá. Então, a taxa tá aqui, ó. A taxa tá aqui, ó. Eu protegi o C1, ó. Vezes E6. Tá. Depois, ó, C1 vezes E7. Tá vendo que aqui já deu certo? Ó? C1 vezes E8. Aqui deu certo esse congelamento. Ó. Aqui deu certo. Ó. Não sei por que na outra não tá dando. Aqui deu certinho, ó. Eu protegi a célula C1, que é a taxa, 0,02%. É a mesma para a prestação, não. Ah, mas vamos lá, vamos não sei o que está dando de errado, não. Pode ser alguma configuração. Coloca o cifrão antes e depois. Agora o meu estava igual ao seu. Aí quando eu puxei agora deu certo. Como é que é? Coloca o cifrão antes e depois. Eu coloquei, aí você colocou? Coloquei lá. Agora, o meu deu certo agora. Quando eu fiz, aí eu puxei e arrastei. Aí deu certo. Aí a fórmula agora travou. Acho que agora quando for pôr nos outros valores vai dar certo. Não, não foi não. Não foi ainda não. No G3 vezes E4. Beleza, tá certo. Depois G3 vezes E5. Aqui tinha que ser igual a 6 vezes cifrão. G3. Vamos ver se a sequência agora vai. Não, não vai, ó. Vamos ver se alterando aqui vai mudar. Vamos ver se vai mudar. Essa aqui devia dar, ó. Aqui também não alterou. Ele pegou só
muito estranho mesmo. Não tenho nem ideia do que está acontecendo com esse meu Excel, não, viu, gente? Não tenho ideia do que está acontecendo. O meu deu certo, professor. Deu Puxa certo? do saldo primeiro. Puxa do D primeiro. Tá com a fórmula do devedor, não tá? O D está aqui, ó. Ah, talvez se eu Aí. colocar, eu já sei o que eu vou fazer, ó. É a informação. Deixa eu colocar aqui, ó, igual 200 mil, pode ser. Vamos ver se vai dar. Agora, acho que agora vai dar. Você. Não está dando, não. Não está dando mesmo. Sinceramente, eu não sei o que que é. Eu alimentei com esses 200 mil separados aqui. Sinceramente, não sei o que é diferente. Ó, 200 mil aqui eu tinha, inclusive, digitado. Ó, o valor da prestação, cadê? Será que eu usei o valor da prestação? Pode ser o valor da prestação, eu digitei. Será que eu coloquei isso aqui? Não sei o que está rolando, não. Pessoal, acho que já sei o que que é. Vai em fórmulas, menu fórmulas, opções de cálculo, o último lá. Sei. Coloca automático. Automático? Agora puxa os juros lá para ver. Garoto. Será que é isso mesmo? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda de vocês. Exatamente isso. E calculando tudo bonitinho aqui, ó, até chegar no final aqui, o saldo praticamente zerar, ó, deu até -1 negativo, né? Agora, por que estava desconfigurado desse jeito? Isso aí que eu não entendo. Eu estava trabalhando nele esses dias, nunca notei esse negócio, trabalhando com planilha de nota, essas coisas, soma, ele funcionava legal. Sinceramente, não sei. Computador é um mistério. Ah, muito grande. Muito. Aqui. Aí, ó, deu fino grau mesmo. Fino grau no Excel. Aqui são os totais, ó. O total das parcelas 226.953, dos juros 26.943,03, dá uma diferença aí de 1 centavo. É 1 centavo, não é? É 1 centavo. Uma diferença bem que irrisória, tá? Então, apesar da confusão toda, eu acho que dá para vocês fazerem no Excel. A única coisa que tem que fazer é calcular a prestação. Calcula a prestação na calculadora, o resto calcula tudo de forma por fórmula, né? Digita a taxa de juros, né? Como os colegas falaram aí, ou coloca cifrão na taxa para proteger, para congelar, ou F4, arrasta aí que vai dar certo, e não esquece na fórmula colocar preenchimento automático, senão não tem jeito. A amortização eu coloquei na tabela, ó, a prestação menos os juros, né? E o saldo devedor do próximo período é o saldo devedor anterior, menos a amortização. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Se tiver uma, né, é bom, eu vou até colocar, eu vou colocar aqui na apresentação, vou tirar essa planilhazinha aqui.
E colocar nova. Daqui dá para importar no Excel. Último exemplo aqui para ver se está bom mesmo, mas esse exemplo aqui dá até para fazer no Excel de novo, né? A gente pegou a manha, né? A gente pegou a manha, principalmente eu peguei a manha de configurar o Excel, né? E essa fórmula, essa planilha aqui é bacana. Vou ter que salvar ela aqui, ó. Salvar como... Deixa eu colocar ela com o título da aula. Exemplo, slides, price. Não pode ser. Que aí eu anexo no... Vou só salvar por cima. Que eu anexo também no chat aqui da sala, que aí vocês têm uma planilha, para quem não tiver no computador, né, já tem uma planilha já mais ou menos com fórmula, né, e altera só a quantidade de parcelas mesmo, aumenta ou diminui, né, igual nesse caso aqui, esse exemplo aqui, ó, uma financeira emprestou 100 mil, sem prazo de carência, sabendo que a taxa de juros cobrada é 18% ao ano, tabela price, que a amortização deve ser feita em 6 meses, calcule o valor da prestação. Nesse caso aqui, o primeiro fator importante é transformar a taxa anual em taxa mensal. Para isso, eu vou pegar raiz 12 de 18, na verdade de 1,18, né? Raiz 12 de 1,18. Que aí eu transformo a taxa, pego menos 1, vezes 100, aí eu transformo a taxa em taxa mensal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Raiz 12 de 1,18. Vai ser igual a 0,01388843035, que é igual a 1, arredondando 39% ao mês. Espera aí, só responder uma minha esposa aqui, porque não está passando muito bem, né? Estou tentando que eu vou fazer intervalo. Então, nós transformamos a taxa. Bom que isso tudo sai na gravação, né? Legal é isso, né? Vocês vão lembrar no exato momento da aula. Estava montando a tabela. Todo mundo é de casa já, professor. Eu não ligo, não. Aí aqui eu calculei a taxa, transformei a taxa anual para a taxa mensal, porque são 6 meses. Tá? Então, o primeiro pulo do gato é esse aí. Tinha que transformar, não tem outro jeito, não. Então, a taxa que é 0,0139, arredondando. Né? O que é importante aqui? Excluir, nesse caso aqui, será que eu vou copiar e colar? Vou voltar aqui. Talvez não copiar e colar. Será que vai dar? Vamos ver se vai dar. 0,0139. Exclui, no caso, aqui alguns meses, né? Que são 6 meses a menos. Então, vamos excluir aqui 6 meses. Beleza. O nosso capital aqui muda um pouquinho. O capital é de 100 mil. O nosso capital saldo devedor aqui, pega emprestado, é 100 mil. Né? E aqui a gente tem que calcular qual que é o valor da prestação. Isso aqui não tem escapatória, não. Aqui tem que alterar mesmo. Né? Então, para calcular a prestação, a gente vai pegar 1,0139 elevar a 6 vezes 0,0139, fechou parênteses, divide, abre parênteses de novo, 1,0139 eleva a 6 de novo, menos 1, fechou parênteses, deu igual a 0,174868, papapá.
pelo valor do saldo devedor inicial, que é 100 mil. Então, eu tenho parcelas de 17.486,83 arredondando. Tá? Então, aqui, será que eu puxar e colar aqui? Então, beleza. Aí, os outros dados já se alimentam automaticamente, né, com as formulazinhas que a gente já colocou, já protegendo a taxa de juros, que eu coloquei aqui no mesmo campo, ó, no G3. Tá? Amortização é a prestação menos os juros, né, vai dar um novo saldo devedor, né, bem factível os resultados, são uma diferençazinha de arredondamento de 2 centavos, mas que é extremamente aceitável também, viu? Então, o pulo do gato aqui é calcular a prestação mesmo e ter transformado a taxa em anual em taxa mensal. Sem isso também a gente não poderia, tinha que transformar a taxa em mensal. Beleza? Beleza. Vou copiar aqui e colar lá. Como é que eu selecionei errado? O sistema de amortização constante ele é mais fácil, porque as prestações são constantes. Então, ele é bem mais fácil. A partir da amortização que você calcula o restante. Então, aqui, nessa tabela aqui, espera aqui que eu coloquei aqui. Aqui é um outro exemplo. Qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o sistema de amortização constante, qualquer coisa a gente volta nele aqui, porque esse aqui está mais fácil também, que é só alimentar a planilha, né? Vocês querem que fazer, ele está tranquilo? Por mim, tá tranquilo. E os demais aí respondam. Pode fazer, professor. Pode fazer? Pelo Pode. Excel ou não? Onde você achar melhor aí, que for melhor para você? Não, para mim tanto faz. Apesar que na mão, o que vai usar é a memória de cálculo da calculadora, né? Mas Então não pode ir pelo Excel, então. altera em nada, não. Planilha 2. Deixa eu copiar aqui para a planilha 2. Aqui tem mais. Isso aqui é só a gente... Três. Nesse caso aqui são 8 prestações, então vou excluir 3 aqui. As prestações eu vou apagar. O exemplo fala que uma financeira emprestou 80 mil. Então, saldo devedor aqui 80 mil. Sem prazo de carência, né? Prazo de carência é quando espera um certo tempo para começar a pagar, entendeu? Às vezes, quando a empresa fala, tem um prazo de carência de 3 parcelas. Na verdade, você não paga a amortização e nem a parcela, mas você calcula os juros desse período. Aí, quando chega na 4ª parcela, tem os juros das 3 primeiras parcelas, mais os juros da 4ª. Aí tem aquela pacada violenta, né? Mas também tem esses prazos de carência também. Pouco utilizado, mas tem, tá? Então, sem prazo de carência, a taxa de juros cobrada é de 12% ao mês. Vou colocar 1,2%. 12 está muito abusivo, né? Ou 2,2%, vamos colocar 2,2% ao mês, pronto. E na tabela price, devendo a liquidação ser feita em 8 meses. Construir a tabela também, tá? Então, aqui o devedor é 80 mil, né? 0,022 é a nossa taxa, tá? Aí a prestação a gente vai calcular, abre parênteses, 1,022 elevado a 8, vezes 0,022, fechou parênteses, dividido por 1,022, elevado a 12 também, menos 1, fechou parênteses. Não. Oi. Alguém vacilou com o áudio aí. Então, deu um valor de 0,087744, valor gigante, porque a gente não precisa dele. Só multiplica pelo saldo devedor 80 mil.
Então, daqui dá 7.019,58. Será que é isso mesmo? Vai ser um valor pequeno, 8 parcelas. Não dá isso não. Deixa eu fazer de novo aqui. Talvez eu digite alguma coisa errada. 1.022 elevado a 8. É elevado a 8, elevado a 12, não. Vezes 0.022. Fechou? Dividido, abre parênteses. 1.022 elevado a 8, menos 1, fechou parênteses. Agora sim, 0,137689 vezes 80.000 vai dar agora sim 11.015,12. Agora sim, então, o valor factível arrasta, né? As outras já tem a fórmula, os juros. É a prestação menos amortização, né? Ou você calcula 2% do saldo devedor, né, do período anterior. Lembra que o juros vai diminuindo. Por outro lado, a amortização vai aumentando, né, e a prestação sempre é a mesma, tá? Então, aí já deu uma diferençazinha de 1 centavo, que também é extremamente aceitável devido a questões de arredondamento. Beleza? Sim, professor. Beleza. Então, fechou aqui o price. Vamos para o saque. O saque não tem cálculo de prestação. Por que que não tem? Porque a amortização dele é constante. O cálculo que tem da gente é os juros. Os juros começam alto e, com o passar do tempo, ele vai diminuindo, né? A partir do momento que vai passando o tempo, o juro vai diminuindo. Por quê? Porque o saldo devedor vai diminuindo, mesmo com as amortizações constantes, né? Ou seja, as prestações elas são decrescentes. Você começa pagando uma prestação alta, depois a prestação vai diminuindo, em razão da diminuição dos juros, não em relação à amortização, que ela é constante, tá? E eles, no sistema de financiamento imobiliário, é um dos sistemas mais utilizados que tem, é o sistema SAC, tá? É o sistema SAC. Alguns conceitos importantes: o principal crédito do SAC é que ele amortiza um percentual fixo do valor principal desde o início do financiamento. Esse percentual de amortização é sempre o mesmo, o que faz que a parcela de amortização da dívida seja maior no início do financiamento, fazendo com que o saldo devedor caia mais rapidamente do que em outros mecanismos de amortização. Financiamento com Caixa Econômica Federal, gente, começa com a prestação, qualquer imóvel também, qualquer banco, você começa com a prestação, sei lá, um imóvel de 180 mil, começa com a prestação de 1.300, 1.500, você vai ver lá depois de tantos anos financiando, né, morre de pagar juros, mas a prestação final que começou em 1.300, você acaba de pagar em 750, mais ou menos, digamos assim, né? Então, a prestação começa alta e vai diminuindo com o passar do tempo, tá? E é o que mais é utilizado em financiamento imobiliário. Nesses sistemas, a amortização são constante, prestações de juros diminui ao longo do tempo, né? A opção sugerida para quem tem possibilidade de quitar a dívida de forma antecipada, né? É mais fácil para você quitar, é mais vantajoso para quem quer quitar a dívida antecipadamente, né? Como a amortização é maior no início, só o devedor cai mais rapidamente. Então, nesse caso aqui, até não é maior, não, né? A amortização é constante. A amortização não é maior. Então, até tirar esse aqui, ó, a amortização é constante, né? E normalmente é quando financia grandes volumes de capitais em longos prazos de tempo, tá? Então, lembrando, a amortização constante saque, sempre a mesma, tá? A gente parte do pressuposto que eu tenho um saldo devedor inicial, eu começo dividindo pelo número de prestações que eu tenho. Primeiro começa a calcular a amortização, tá? Nesse exemplo aqui, ó, um casal financia parte do valor de seu apartamento com o banco e recebe 1 milhão de empréstimos serem pagos em 5 anos. É o mesmo exemplo do price. Depois, se vocês compararem, né, vocês vão ver a diferença de um e outro claramente. O valor a ser amortizado da dívida anualmente será fixo, pode ser calculado dividindo seu valor total pelo prazo. Nesse caso, o valor anual a ser amortizado é de 200 mil. Dessa forma, os juros serão calculados anualmente sobre o valor do principal em aberto, para a taxa de juros de 10%. Então, o mesmo exemplo anterior, vou aumentar aqui um pouquinho.
a gente parte do pressuposto seguinte, amortização constante. Então, o primeiro cálculo que eu faço é pegar o saldo devedor e dividir pelo número de parcelas, que é o cálculo amortização. Então, aqui no caso, também uma tabela em milhares, né? Então, 1 milhão dividido por 5, eu tenho amortizações, que são esses quadradinhos aqui, ó, mais escuros aqui, 200 mil. Amortização primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Os juros, mesma coisa. Eu calculo o percentual de juros sobre o saldo devedor do período anterior, né? Então, é o seguinte, meu saldo devedor é 1.000, 10% de 1.000, 100. Então, a primeira parcela minha, amortização mais os juros, 300 mil. Saldo devedor do próximo período, o saldo devedor anterior menos amortização, tá? Menos amortização. Parcela do próximo período. Eu tenho um saldo devedor de 800 mil. 10% de 800 mil, 80 mil. A amortização é a mesma. Parcela 280. Saldo devedor menos amortização. Saldo devedor do próximo período, 600 mil. 10% de 600 mil, 60 mil. Mais amortização, 260 mil parcela. Saldo devedor, 400. Saldo devedor anterior menos amortização. E por aí vai, 10% de 400 mil, 40 mil. Parcela 240 mil, que é o juro mais amortização, saldo devedor de 200 mil, saldo devedor anterior menos a amortização, e por último a parcela de 220 mil, que é 10% de 200, que é o saldo devedor, né? E o saldo devedor quitado aqui no caso é o valor do saldo devedor anterior menos a amortização, aí zera o empréstimo. Bacana? Eu coloquei um saldo, uma fórmulazinha aqui para vocês. No Excel também é mais fácil, não tem que proteger, não tem que fazer nada. É muito mais fácil preencher também, tá? A amortização sempre vai ser o saldo devedor pelo número de parcelas. No exemplozinho da tabela aqui, ó, eu tenho 4, 5 parcelas. Eu não coloquei taxa de juros aqui, não coloquei nada, né? Mas eu peguei qualquer, eu peguei o mesmo exemplo anterior, né? Então, a amortização vai ser 1.000, 1 milhão dividido por 5, 200, tá? 200 em cada aqui. E a amortização final de 1.000. Aqui vocês já podem colocar também que saldo devedor sempre é o saldo devedor anterior menos amortização. Então, vocês já podem colocar aqui que esse cálculo aqui é bem simples. Dá mais condições valores redondos, né? Muito mais fácil, né? E aqui, zerou. Posteriormente, calcula a taxa de juros, que é o mais fácil aqui para contemplar a tabela, que é 10% do saldo devedor. Então, é só tirar um zero. Então, na verdade, aqui é 100 o primeiro, né? Vou puxar um para baixo aqui. Opa. Aqui é 100. E as parcelas, só somar o juro mais amortização. Esse aqui é mais fácil para montar, né? Esse é. Então, aqui é o esqueminha para montar a tabela, eu já fiz para vocês. Primeira coisa, amortização, que é o saldo devedor pelo número de parcelas. Vocês dividem aqui. O saldo devedor do próximo período é o saldo devedor anterior menos amortização. Então, já joga essa coluna aqui. Já resolve essa coluna. Os juros é o valor percentual do saldo devedor do período anterior, né? Como vocês podem preencher também. E, por último, o cálculo da parcela, que é a amortização mais o juro. Tá? 200 aqui é 300 de juros, né? Né? 100, 200, isso aqui é 1.300.
Bem tranquilinho fazer, ó. Ah, tem só mais duas para fazer aqui. Vamos fazer aqui mesmo? A amortização aqui, no caso, vai ser quanto? 70 mil, né? Dividido por 5 parcelas, 14 mil. Então, cada amortização aqui, ó, 14 mil, 14 mil. Só o devedor já vai fazendo já, 70 mil menos 14, 70 menos 14, 56 mil. Depois vai dar 42 mil. Depois menos 14, 28 mil, né? R$12.000. E por fim, zero. 12% vai dar não dá na conta tão redondinha assim não, né? 70 vezes 0,12. Aqui vai dar 8.400. Depois, 56 vezes 0,12. 6.720,00. 42 vezes 0,12. 5.040,00. 28 vezes 0,12. 3.360. 14 vezes 0,12. 1.680,00. É a parcela somatória, 14 mais 8.400, depois vai dar 22.400. A de baixo, 20.720. A próxima, 19.040. 17.360. E, por fim, 15.680,00. Fácil, né? Tranquilo. A última aqui para finalizar, mesmis. Ah, não fiz os somatórios, não, né? Tem que bater, né? 22.400, mais 20.720, mais 19.040, mais 17.360, mais 15.680. Dá um total de 95.200. Aqui tem que dar 25.200, né? Senão deu zebra, né? 8.400, mais 6.720, mais 5.040, mais 3.360, mais 1.680. 25.200. Senão teria alguma coisa errada, porque aqui a gente sabe que esse saldo devedor é 70, esse total das amortizações é 70 mil. O último aqui, para a gente finalizar, eu liberar vocês para as atividades. Divide, mesma coisa, 2.000 dividido por 5 dá amortização de 400, né? 400. De 2.000, vou colocar aqui. Saldo devedor também é fácil, 1.600, depois 1.200, 800, 400 e, por fim, zero. Juros de 2,5%, 1.600 de 0,025, 40. Professor, primeiro é 50 em cima de 2.000, né, não? Como é que é? Primeiro é em cima de 2.000, né, não? Não entendi. É em cima de 2.000, obrigado. Em cima de 2.000. Isso mesmo. Eu fiz, na verdade, só para ver se vocês estavam prestando atenção.
Mentira, panguei mesmo. 50, agora sobre 1.600. Acho que vai diminuir de 10 em 10. Vamos ver, 1.200 vezes 0,025. 30 diminui 10 em 10. Sem medo de ser feliz. Soma-se, né? Para calcular o valor da parcela, começa com a parcela mais alta e vai reduzindo o valor da parcela. Opa. E com 410. 50, 100, 150 de juros, então 2.150. E aqui então é 150. Correto? Eu não preciso nem te jogar no Excel. Bacana demais. Deixa eu salvar isso aqui então.